Fala, meu amigo médico, minha amiga médica, seja bem-vindo à Masterclass de A para Médicos. Antes da gente começar, eu vou dar algumas dicas para você aproveitar ao máximo a nossa Masterclass, tá bom? Primeira dica, vamos se livrar das distrações, redes sociais, Instagram, WhatsApp, desliga tudo isso e foca na nossa aula. Se você assistir a nossa aula de um notebook ou desktop, você vai aproveitar muito mais. Você já vai conseguir implementar tudo que eu vou te ensinar. Foco no ambiente, na nossa aula, tira tudo de volta aí. Eu sei que muitas de vocês têm filhos, tem barulho em volta. Se você conseguir assistir tudo com fone, melhor. E anotem todas as suas dúvidas. Por quê? Porque no final eu vou responder todas elas. Tá bom? Fechado. Vamos começar então na nossa Masterclass IA para Médicos. Hoje, o título da nossa Masterclass são os primeiros passos para você usar a inteligência artificial com segurança para ganhar tempo e produtividade na medicina. Antes, eu quero que vocês vejam o que já os meus alunos aprenderam e o que eles sentem após aprender como usar a inteligência artificial com segurança para ganhar tempo e produtividade. Dá uma olhada aí. Eu fiquei imóvel, parada para a tela do computador, olhando. Falei, meu Deus, eu consegui fazer um aplicativo mesmo, né? Só que estava no computador, é Você um fez um site. prontuário, na verdade, Um né? prontuário. A ideia era usar para mim, para atender meus pacientes e para facilitar a minha rotina como médica, cuidando de saúde do idoso, que é muito complexo. Eu não tenho medo da inteligência artificial, porque vai sobrar mais tempo para eu ser médica e delegar as tarefas chatas, repetitivas, burocráticas e administrativas que eu posso jogar para IA fazer e vai dar tempo de eu ser médico. Sou cirurgião cardíaco, atuo com medicina intensiva e estou me especializando em medicina do esporte para começar a atuar como cardiologista esportivo. Eu consigo atender meu paciente no consultório, dar toda a atenção para ele, enquanto tem uma IA que está escrevendo o prontuário para mim. Coisa que já no consultório já me conecto mais próximo do paciente. Daí eu vou emitir algum laudo de algum exame, laudos de mapa, de avaliação de aptidão física, e todo laudo a IA cria para mim, ela escreve para mim, né? Eu só coloco ali as informações anonimizadas e ele me traz o laudo pronto. Eu faço uma rechecagem daquele laudo, se é pertinente àquela avaliação que eu estou fazendo, e isso me traz muito mais próximo do paciente, sabe? Agora voltamos. É muito feliz escutar todos os alunos falando isso, os alunos, as pessoas que estão participando do curso. É muito feliz para mim escutar tudo isso. E que bom que vocês também puderam entender um pouco do que eles sentem quando utilizam inteligência artificial para ganhar tempo e produtividade. Hoje, o que você vai aprender? Primeiro, pessoal, tem um bloco que eu vou falar. Eu gostaria de tirar esse bloco. Quem sou eu? Mas eu preciso mostrar para vocês, seria da minha parte errado se eu não falasse quem está te explicando tudo isso. Como começou minha trajetória, que gabarito que eu tenho para te explicar a inteligência artificial. O bloco 2, a gente vai dar 3 razões para você começar a usar a inteligência artificial nos seus processos médicos. O bloco 3 é o core da nossa aula, tá? É onde eu vou ensinar para vocês uma transformação. A gente vai pegar mão na massa no bloco 3, para você usar a IA com segurança para ganhar tempo e produtividade na medicina. O bloco 4 a gente faz uma recapitulação e o bloco 5 eu apresento o nosso treinamento IA para médicos para você que quer implementar isso realmente no seu trabalho de forma mais extensa, sempre com segurança para ganhar tempo e produtividade. Fechado? Vamos começar. Bloco 1. Quem é o Dr. Fabrício Machado, que aqui está falando com vocês? Tem uma parte aqui, pessoal, que eu não vou me entrar em muitos detalhes, que é o meu currículo, porque todos vocês podem entrar no meu LinkedIn e ver lá todos os cursos que eu já fiz de inteligência artificial, que foram muitos, todo o meu currículo, mas eu preciso passar algumas coisas principais. Eu sou médico, né? Sou formado na Universidade Estadual de Londrina, depois vim para São Paulo, fiz residência em radiologia, estudei no Alvorada, depois na Unifesp, fiz o meu mestrado na FGV, onde eu criei a minha primeira machine learning. Foi ali que eu comecei a mexer de fato com inteligência artificial. Isso em 2019. Ninguém falava de inteligência artificial ainda na época desse jeito que a gente fala. E eu criei uma machine learning que separava os pacientes que iriam de alta e aqueles que seriam internados. Depois,
fui estudar nos Estados Unidos, fiz um MBA na Universidade de Miami, e tudo isso, o meu trabalho, o meu core do meu trabalho é incorporar tecnologias. Sou diretor de inovação, incorporo tecnologias no dia a dia, e agora eu vou te falar uma coisa que eu tenho orgulho, e eu preciso falar. A gente já ministrou esse treinamento, o IA para Médicos, fora os outros congressos, aulas que eu dou por aí, para mais de 300 alunos. Já participaram ali da nossa plataforma e têm conhecimento comigo. Eu fico muito feliz, né? Por isso. E aqui tem a coisa que eu gosto mais de falar, o resultado que eu tive com a medicina. A gente tem hoje mais de 70 mil pacientes impactados pelas ferramentas que a gente desenvolveu, mais de 2 milhões de exames processados por inteligência artificial, mais de 500 mil de exames processados por laboratórios com sistemas de inteligência artificial que a gente trabalha. E isso me dá muita energia, muita força e muita propriedade para falar com vocês sobre IA. Eu trabalho com isso todos os dias. Meu trabalho é esse todos os dias. Não é que eu estou falando sobre IA porque eu mexo no GPT, no Claude, no Gemini. Isso a gente também faz com muita propriedade, mas é por eu mexer nesse core de inteligência artificial que eu fico muito à vontade de falar que a inteligência artificial pode transformar o trabalho de todos vocês. E eu estou aqui para ensinar. Vamos lá. Mas eu preciso contar para vocês que nem sempre foi assim, tá? A minha história começa um pouco como você que está me assistindo, né? Eu tinha um sonho de ser médico, né? Entendia que a medicina era uma profissão que poderia modificar minha vida. Meu pai era médico e eu tinha muito orgulho disso, gostava do jeito que ele trabalhava, entendia que isso poderia ser uma oportunidade. Mas eu queria também ter tempo para mim, para minha família. E aqui eu tenho uma foto com amigos meus quando eu era radiologista, e eu sou ainda radiologista, mas quando eu trabalhava de fato com os laudos radiológicos. E eu queria ser feliz, né? A gente queria realmente estar transformando a vida de outras pessoas. Mas o problema é que mesmo estudando muito, né? Todos vocês aí estudaram no mínimo 6 anos, fora a residência, fora a especialização, eu sentia que faltava algo realmente. Eu sentia que existia alguma coisa que eu via diante daquela pilha de exames, no meu trabalho como um produtor ali, uma parte do processo que estava correndo atrás. Muitas vezes ali parecia que você estava correndo atrás do próprio rabo ali, correndo, como aquele hamster que corre naquelas rodinhas de hamster, e estava faltando algo, né? E esse algo eu tive que buscar fora um pouco da radiologia. Foi quando eu resolvi realmente me especializar numa área que eu achei que ia mudar minha carreira e minha profissão. E mudou, né? Eu sou transformado, sou feliz hoje com o que eu faço e eu fui correr atrás disso. Fui, né, nos Estados Unidos várias vezes, fui para a Universidade de Miami, fui vários cursos, inclusive dados por grandes empresas da tecnologia, para aprender inteligência artificial e para trazer isso para os pacientes e para os médicos que trabalhavam ao meu redor. Um detalhe, né, um detalhe importante, e aqui eu preciso falar para vocês, eu também vi a medicina mudando, e agora foquem mais em mim do que no slide, vou voltar aqui. Eu também vi a medicina mudando. Eu conto uma história, para quem é radiologista, para quem é médico de qualquer especialidade, que eu ganhava R$80 por exame de ressonância ou tomografia em 2008. E hoje, eu pergunto qual médico radiologista que consegue ganhar R$80 por exame. Antes, mas Fabrício, será que nosso poder de compra diminuiu? Pensa o seguinte, com um laudo radiológico, eu comprava o equivalente a 12 Big Macs. Hoje, eu consigo comprar um Big Mac com dinheiro que se paga por laudo radiológico, tá bom? Era para estar se pagando R$300 e hoje a gente vê que o preço aí do mercado é R$35. Isso não é culpa só do mercado, isso é a medicina que mudou e a gente precisa se reposicionar, não tem jeito, certo? E aqui, por que eu estou dividindo tudo isso com vocês? O que me fez dividir todo aquele conhecimento que eu aprendi que já estava bem no trabalho, que eu estava feliz demais? Por que eu resolvi passar isso para vocês? Primeiro porque alguma coisa morde o coração da gente e fala, olha, você consegue explicar para as pessoas e transformar a vida de mais pessoas. Mas também, né, porque muita gente me pediu para fazer isso.
muita gente pedia sugestão de curso, sugestão de como aprender IA. E aqui eu vou te passar algumas razões fundamentais para você aprender isso. São as razões. Por que eu vou aprender? Fabrício, por que eu tenho que usar um estetoscópio e eu não posso usar, colocar só a orelha no tórax do paciente para escutar, para auscultar, que a gente diz em medicina? Porque o esteto é muito melhor. E agora eu vou te dar as razões pelas quais você deve aprender inteligência artificial. E as 3 razões para começar a usar a inteligência artificial hoje na sua prática médica e não ficar para trás são a primeira razão. A primeira, você precisa aumentar a eficiência e eficácia em saúde. Eficiência e eficácia, elas funcionam quando são juntas, quando você mistura o que fazer de maneira correta com velocidade. Mas, Fabrício, eu já sou muito eficiente. Eu não preciso de usar inteligência artificial. Pessoal, você dorme. Um robô, um computador não dorme. Enquanto você está dormindo ou fazendo outras atividades, alguém pode trabalhar para você. E essa é a vantagem de ser aliado da tecnologia. Pra vocês terem uma ideia, de fato, todos os grandes projetos que a gente trabalha rodam de madrugada, rodam à noite, quando você precisa trabalhar com grandes sistemas populacionais. Por quê? Porque os computadores estão mais rápidos e a gente deixa eles trabalhando sozinho. Eu dou as orientações durante o dia e à noite eles trabalham. Tá? Outra coisa, a medicina já está implementando IA. Nós não estamos mais falando de uma coisa que está na frente. Olha só, o uso de IA no Instituto de Radiologia da USP permitirá laudos mais ágeis. Isso já acontece. A gente já vê isso acontecendo. Né? Tem vários posts que eu faço aqui mostrando IAs que laudam exames, IAs que ajudam você a achar alguns achados ali Achar achados é engraçado, né? Mas encontrar patologias ou achados em exames radiológicos, por exemplo, ou encontrar falhas em prontuários eletrônicos. A gente precisa isso, aumenta eficiência e eficácia. Outro ponto, de alguma forma, isso muitas vezes a gente é mal visto quando fala isso, a gente tem que seguir o dinheiro de alguma forma. E vejam isso não de maneira culposa, não de maneira forte. A gente precisa ver onde as grandes empresas estão investindo dinheiro para ver para onde o mercado está indo. Hoje, vou falar para vocês que nem precisamos muito seguir esse dinheiro, porque essas empresas todas, as maiores, por exemplo, da Bolsa Americana, são empresas tecnológicas. É claro que a gente precisa aprender a mexer com isso. Mas não é seguir o dinheiro por seguir, é seguir o dinheiro em algo que vá transformar a vida do médico. E vocês vão ver aqui como transforma. Se vocês não viram ainda, vocês vão ver como a gente consegue transformar as nossas atividades de maneira factível, vista, palpável com ferramentas de inteligência artificial. E por último e não menos importante, quem não aprender agora já ficou para trás. Você sabe que antes a gente falava nos primeiros cursos, pessoal, se você não aprender agora, tem um tempo ainda, hoje você já ficou para trás. Inteligência artificial hoje, ela não é mais diferencial competitivo, tá? Ela é prejuízo para você. É como se você falasse, eu não trabalho com computador, eu trabalho só com caneta e lápis, eu não quero digitar nada. Não tem como fazer isso mais. Nesse mundo novo, você precisa se adaptar à nova realidade. E vou te garantir, tá? Eu vou falar aqui antes da hora, IA não desumaniza você. Ela vai te dar a possibilidade de se humanizar mais. Imagina se você tivesse que anotar tudo à mão, ou com uma máquina de escrever, ao invés de você ter um computador, ou ter alguém escutando a sua consulta e transcrevendo. Como que você consegue se conectar mais, olhar para o olho do paciente com ferramentas de IA? Elas ajudam, se você souber usar, é claro. O bloco 3. O bloco 3 é o bloco que a gente vai realmente mostrar agora a mão na massa, né? A coisa funcionando para vocês. Os primeiros passos para você usar a inteligência artificial com segurança para ganhar tempo e produtividade na medicina. Vamos lá, mão na massa então, tá? Hoje, pessoal, vocês vão aprender uma coisa que mudar a vida de todo mundo. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa numa ferramenta e que ela vai ajudar vocês em todo um processo de pós-consulta do seu paciente e documentação. Uma coisa que você aprende, essa pequena transformação que parece, ela vai te ajudar, você vai ganhar muito tempo com isso. Eu vou mostrar isso aqui passo a passo, tá bom? Vamos lá. E o que eu vou ensinar para vocês? O que vocês vão ensinar
para o computador de vocês. Vocês vão ensinar para o computador de vocês uma habilidade. Eu vou ensinar o que é uma habilidade. Uma habilidade, e sempre que eu explico computação para as pessoas, eu preciso explicar isso com uma linguagem fácil de você entender. Quem é médico estava pensando como eu explico habilidade ou skill para um médico. Eu podia falar, habilidade é uma coisa que você ensina no computador, que ele segue um conjunto de regras, não sei o quê. Mas a melhor maneira de você entender isso é como se fosse um protocolo. Eu acabo de ensinar um protocolo para o computador. Quando a gente aprende lá o protocolo do A, B, C, D, E, para atendimentos de politraumatizados ou atendimentos mais graves, você já sabe que aquilo é um protocolo. O A você sabe o que procurar, o B, vias aéreas, o B, respiração, o C, circulação. Você tem esse protocolo na sua cabeça. Agora imagina que eu consigo fazer isso para um computador. Eu consigo ensinar um protocolo para o computador para ele sempre seguir as mesmas regras. Outra maneira de explicar uma skill ou uma habilidade eu vou explicar para a minha secretária que ela sempre que chegar um paciente, ela deve seguir determinado checklist. Só que se eu ensinar isso para o computador, ele mesmo pode seguir. E hoje a gente vai aprender uma skill que faz várias coisas no pós-consulta do paciente. Várias coisas. E depois eu quero que vocês pensem um pouco o tanto que poderia, se vocês criarem algumas skills, melhorar o seu dia a dia. Então vocês vão aprender a criar essa skill comigo hoje. Certo? Vamos para skill agora. Vamos lá. A gente vai começar tudo com um presente que eu vou dar para vocês. Um construtor de skills aqui para essa skill que a gente vai fazer. Por quê? Muita gente já conhece um pouco essas ferramentas, outras não. E eu estou focado naquele que não conhece quase nada das ferramentas de inteligência artificial, tipo GPT, Claude e Gemini. Aquele que conhece pouco. Os que conhecem muito também vão ter muitas coisas legais aqui para eles aprenderem. Uma delas, por exemplo, muita gente pensa ainda que skill, habilidade, é uma coisa só do Claude. E não é. O GPT tem skills, né? E a gente sempre falou isso aqui no treinamento. Comece a aprender pelo GPT. Hoje a gente viu que todo mundo mudou para o GPT. Teve muita gente que falou, não, agora eu uso o Claude, Mas a gente sempre falou no treinamento, comece pelo GPT. Porque ela é uma ferramenta completa para você aprender a fisiologia da ferramenta, aprender como funciona. E depois que você aprende, sinceramente, o negócio fica muito mais rápido. Vamos lá. Agora eu vou voltar para a minha tela principal e vou abrir aqui para vocês a ferramenta que vocês vão usar hoje. Eu vou mandar para todo mundo aqui no chat o link dessa ferramenta. Você só vai clicar e antes de preencher, olha comigo como que eu faço para preencher. É muito fácil. Mas olhem comigo, porque ali vocês vão criar uma skill para o seu GPT. Antes de tudo, você vai na ferramenta e vai fazer isso comigo, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir aqui, vamos voltar na minha tela. Aqui. Hoje a Masterclass é para médicos e a gente vai criar uma skill, uma habilidade para o seu GPT. Fabrício, mas o que essa habilidade vai fazer? O que eu vou ensinar para o meu GPT? Olha o tanto de coisas que você vai ensinar. Essa skill, pessoal, ela vai fazer o seguinte. Você vai mandar aquele relatório. Opa, a minha câmera vai começar a me seguir aqui, que eu dei uma mensagem com a mão para ela. Preciso pedir para ela parar. Ela é craque, ela consegue me seguir quando eu peço para ela, eu dou um sinal com a mão. O que você vai fazer com essa skill? Você vai mandar um relatório do paciente, ou mesmo a sua última avaliação do paciente, a sua última evolução. Você vai pegar essa evolução e você vai mandar para o GPT. Quando o GPT receber aquela evolução que você mandou do paciente, ele vai organizar os documentos todos que existem nessa evolução, bem como orientações pós-consulta, certo? Então você vai mandar toda a sua evolução clínica para lá de um determinado paciente, eu vou dar até algum paciente fictício para vocês testarem, e depois ele vai devolver um monte de coisas prontas para você, que você não vai precisar ficar gastando tempo. Você vai ver tudo que ele vai devolver nessa skill, você vai ensinar todo esse protocolo, vocês vão ver que impressionante que é. Primeiro,
Primeira coisa que você vai fazer, você quer aprender a usar IA com segurança, certo? Ele vai validar e anonimizar os dados do paciente, tá bom? Caso você mande dados sensíveis do paciente, ele vai remover esses dados. Por quê? Porque o GPT, o Claude ou o Gemini, não devem ser alimentados com dados sensíveis de paciente. É a primeira coisa que ele vai fazer. Depois, ele vai pegar toda a sua evolução e ele vai organizar esse resumo clínico para a sua revisão médica. Caso você queira, sabe aquela evolução grande que você fez e você quer revisar? Vai fazer isso. Depois ele vai criar um material educativo personalizado para o paciente. Olha só, ele vai fazer tudo isso apenas você mandando a sua evolução clínica para o GPT. Depois, ele vai gerar uma imagem educativa, ou até um briefing, né? um resumo do que você falou, para você enviar para o paciente. Olha que legal. Você enviar uma imagem educativa para o seu paciente, olha a percepção de valor e individualidade e de medicina personalizada que o paciente percebe ali. Ele vai preparar um checklist para você para os próximos passos, porque muitas vezes você atende quais são os próximos passos. Ele vai mostrar. Vai escrever uma mensagem de acompanhamento por WhatsApp. Para quê? Para caso a sua secretária precisar mandar para ele, ela mandar essa mensagem. Identificar informações que ainda estão faltando. Imagine que você preencheu o prontuário, esqueceu de algum remédio, esqueceu de alguma coisa, ele vai mostrar para você, ó, tá faltando isso. E sempre vai preservar as decisões, dúvidas e incertezas documentadas, que eu não quero que ele invente nada. Impedir a criação de diagnósticos novos, tá? Porque essa skill que a gente está criando não é para auxiliar diagnóstico, é para só preparar documentos. E exigir uma revisão médica antes do envio. Ele vai pedir isso tudo para você. Olha só. Vai entrar nessa página e a primeira coisa que você vai fazer é deixar todos esses boxes aqui selecionados, tá? Você pode vir aqui e selecionar tudo, tá? Ou limpar a seleção, mas selecione tudo. E depois, é claro, esse skill não é para mim, pro Fábio, isso é para você que está assistindo, tá? Para você que é cardiologista, pediatra, radiologista, endocrinologista, qualquer especialidade, é para você. Então vamos personalizá-la. Eu vou personalizar para mim, né? Eu sou o Fabrício Machado. Você vai colocar o seu nome aí. Coloque Dr. Fabrício Machado. Coloque o seu nome, doutor, doutora e seu nome. A sua especialidade, tá? Então vamos lá. Especialidade minha é radiologia. Vou colocar radiologia. E o nome da secretária, por quê? Porque como ele já prepara mensagens para sua secretária enviar, é legal que você já coloque o nome dela, caso você queira optar, ou você pode colocar secretária. Eu sugiro que você coloque o nome. Vamos usar aqui Juliana, que é o nome que ele dá de exemplo. Tá bom? Então aqui, preenchi apenas o meu nome, a especialidade e o nome da secretária. Simples, né? A gente não fez nada muito demais aqui, só isso. Selecionei tudo e o link já tá aí para vocês, tá? No chat. Só entrar no link que vocês vão aparecer nessa tela. E agora eu vou vir em preencher skill. Vou clicar nisso, preencher skill. Olha só que legal. Ele já vai dar a skill completa aqui, toda escrita pra gente. Olha só o protocolo que ele criou. Criou todo um protocolo para fazer tudo aquilo que a gente queria. Percebam que você não programou, você não precisou de nada demais de computação para fazer isso. Básico. Eu digo que se você sabe mandar um e-mail, mexer no WhatsApp, você consegue fazer isso, tá? Certo? Próximo passo que você vai fazer. Você vai copiar esse skill. Tá vendo que tem um botão aqui? Copiar skill, canto superior direito. Copiar skill. Você vai copiar esse. Ele copiou já. Essa skill está copiada na memória do seu computador. Depois a gente vai colar no GPT. Vou mostrar para vocês como fazer. Tá bom? Tudo bem? Tudo certo até aqui? Tá, tudo certo? Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo. Entramos no site. Personalizamos apenas com o nosso nome, nossa especialidade, o nome da secretária. Selecionamos todos os boxes e copiamos a skill. Não é nada mais que isso. Agora, a gente vai entrar no nosso GPT, tá? Essa é a carinha do GPT, tá? As versões do GPT que proporcionam a gente criar skills são a Plus e a versão Pro, tá? São as versões mais avançadas, que custam em torno de R$100 por mês. Não precisa fazer nada disso agora, tá? Se você não tem as versões, preste atenção, porque depois você faz. Você vai ter o site, vai ter tudo. Presta atenção que é mais importante. Se você já tem, me acompanha.
que eu vou te mostrar onde estão as habilidades, as skills, e você vai pegar aquela skill que a gente criou e dar pro seu GPT a partir de agora. Certo? Onde ela está? Estão vendo aqui, barra lateral. Essa é a barra lateral, essa parte que fica do lado aqui, ó, do GPT. Vou até aumentar um pouquinho para vocês, ó. Essa é a barra lateral. Estão vendo? Tá escrito o que aqui, ó? Novo chat, biblioteca, projetos, agendados e plugins. Plugins é onde você vai clicar. Plugins. Clicou em plugins, vocês vão ver que está escrito aqui, olha em cima, plugins e habilidades. A gente vai dar uma nova habilidade para o nosso GPT. Então, a gente vem em habilidades, certo? Até aqui? Pronto. Provavelmente o de vocês, deixa eu até fazer uma coisa aqui, tá assim, ó. Ele não tem nada aí no GPT de vocês. Eu fiz até um teste aqui para ver. Ele tá assim, ó. Tá sem nada. Se você não criou ainda nenhuma habilidade. Se você já criou, tem alguma habilidade escrita. E a gente vai criar essa nova. Que é essa nossa nova habilidade dele fazer tudo aquilo que eu falei. Criar mensagem de WhatsApp, criar infográfico para o paciente, criar o seu checklist de pós-consulta, criar orientações para o paciente, para você enviar, enfim. Tudo aquilo. Então, a gente vai criar essa nova habilidade. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse maisinho aqui e clicar em criar no editor. Olha só, criar no editor. E a habilidade que a gente vai querer ensinar para o nosso GPT, pessoal, não é aquela habilidade toda de pós-consulta, vamos colocar o nome dela de pós-consulta. Assim, ó, pós-consulta sem hífen, sem nada. Por quê? Só para depois a gente conseguir chamar essa habilidade mais rapidamente, esse protocolo, tá? Descrição. Aqui você pode escrever tudo que você quiser que ela faz. Para a gente não perder tempo descrevendo a habilidade inteira, eu vou só criar documentos e orientações pós-consulta. Por fim, e agora é a mágica, a gente vai pegar e vai dar clicar aqui na parte de baixo, escreva as instruções da habilidade. Lembra que a gente colou aqui, ó, a gente veio aqui copiar skill, ó, skill copiada, a gente copiou a skill nessa outra página, a gente vai voltar aqui e apenas colar. Pronto, colamos a skill ali. Ela já está com o seu nome, se você, independente do seu nome, ó, o meu já está aqui, Fabrício, com o seu nome, com a sua especialidade, com o nome da sua secretária. Depois disso, você vai vir aqui nesse botão, canto superior direito, criar. Pronto, esperando um pouquinho e a skill foi criada. Tudo bem? Pronto, criada a skill. Agora meu computador já sabe fazer tudo aquilo que eu falei que ele ia fazer. A gente vai testar, mas antes disso eu quero que vocês venham aqui, ó, clica nesse botão anterior e venham aqui na página e deem um recarregar. Recarregar é nesse círculozinho aqui, ou você pode apertar Enter novamente na página que você vai ver que a skill vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Pós-consulta. Então ele tem uma nova skill instalada que eu criei. Para mim, do meu jeito, né? O ideal, é claro, é você criar várias skills para o seu jeito, mas primeiro a gente aprende copiando. Tem uma frase do Picasso que ele fala: primeiro você copia, depois você rouba. E não é roubar de roubar. Roubar é colocar as nossas características. O Picasso, aquele pintor famoso, ele começou pintando, copiando caverna, pintura rupestre. E depois ele criou o jeito dele de pintar. Ótimo, fizemos isso. Então meu computador agora, meu GPT, tem a nova skill de pós-consulta. Legal, né? Fácil, rápido. E eu vou revisar mais ou menos o que a gente fez. A gente veio no nosso site, que eu dei para vocês, para criar a skill. Personalizei, né? Coloquei o meu nome, o nome da especialidade médica minha, o nome da minha secretária, selecionei todos os boxes, cliquei em preencher skill e depois eu copiei a skill. Depois disso eu vim no GPT, vim em plugins. Nos plugins eu fui nesse botãozinho mais, criar no editor. Ali no editor eu coloquei o nome da habilidade, da skill, que era pós-consulta. Na descrição eu coloquei aqui pós-consulta, documentos pós-consulta, né? Isso aqui documentos pós-consulta, isso aqui você pode colocar o que você quiser. Consulta, e eu colei a skill aqui embaixo, que eu tinha copiado, colei inteira e cliquei no botão criar. Pronto, skill criada. Depois a gente
clicou no botão anterior só para ver que a skill estava aqui. Agora vamos testar essa skill, Fabrício. Será que funciona? Será que não funciona? Mas eu não tenho nenhuma evolução clínica aqui. Eu deixei preparado para vocês, tá? Onde que tá? Vamos voltar ali em novo chat no GPT e deixar a telinha aqui. Agora, para você ativar uma skill, você tem que falar para o seu computador, eu quero que você ative essa skill, eu quero que você use aquilo que eu te ensinei, tá? E eu vou mostrar aqui como fazer. Para você fazer, você vai clicar em colocar o arroba aqui, tá vendo? Arroba, vai digitar o arroba, e ele vai abrir um monte de coisa aqui embaixo. Inclusive, uma das coisas que ele vai abrir é a sua skill, porque você vai digitar pós-consulta, lembra que chama pós-consulta? E ele vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Ela apareceu aqui embaixo, pós-consulta, que foi a skill que a gente criou. Então, se você der arroba e digitar o nome dela, pronto, a skill está carregada. Pronto, tem nada demais, tem nada de computação. Arroba pós-consulta, que foi o nome que a gente deu para a skill, ela está carregada. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso ensinar o GPT o que fazer? Não, eu só preciso colar uma evolução clínica para ele trabalhar para mim. Para facilitar, pessoal, aqui nessa página, eu coloquei aqui um caso fictício. É só você clicar aqui, nesse caso fictício, copiar relatório, né? Ou você pode copiar do jeito que você preferir, mas você pode copiar inteiro aqui, ou copiar relatório, tá? Copiar relatório e enviar e colar aqui no GPT. Aqui ele tem até uma coisa que ele tira, que vocês podem tirar eventualmente, mas não precisa, tá? Você vai colar tudo aqui no GPT. Então, peguei o caso fictício e colar ali todo no GPT. Próximo passo. Próximo passo é fazer o computador trabalhar. Tá? Então, vamos lá. Vou enviar o prompt. Eu vou colocar aqui no modelo do Sol. Vou colocar ele só moderado aqui. Para ele pensar um pouquinho mais na hora dele fazer o processamento. A gente tem que esperar um pouco, é claro. Mas imagina que quando você está na consulta, você terminou e está na fase final, você já manda para o computador isso. Vocês vão ver o tempo que é rápido, não demora demais, e o tempo que você ganha com isso. Inclusive, você pode deixar isso na mão de outra pessoa, para ela ir fazendo isso para você. Mas vejam a rapidez que ele faz isso, tá? E tudo que ele vai entregar aqui, todos aqueles passos. Tá? Imagina, no final da consulta, você terminou de fazer a anamnese, está nos momentos finais da consulta, você manda para o GPT e já deixa tudo isso preparado, tanto para a sua secretária mandar para o paciente, como para você mandar. Olha só, ele já está gerando uma primeira imagem aqui. Tá? Se você não pegou essa parte, enquanto ele está terminando de trabalhar, se você não pegou onde está o caso fictício, ele está aqui, ó. Volta na primeira página, caso fictício. É só voltar no GPT e colar, copiar e colar. E ele está trabalhando para a gente. Essa é a vantagem da computação. O computador está trabalhando enquanto eu estou fazendo outra coisa. Quando isso vira um processo no trabalho, vocês vão perceber que eu vou estar conversando aqui e o computador está trabalhando. Eu vou estar terminando de fazer as receitas do paciente e o computador está trabalhando, certo? Para a gente ter capacidade maior de trabalho. Dá para você mandar, por exemplo, em vez de mandar só um relatório, você fazer isso em escala. Você chegar no final do dia e mandar as suas evoluções. Olha só, esse paciente, eu não contei muito bem a história deles para vocês, mas era um paciente que era um paciente cardiológico, eu peguei um exemplo cardiológico, e que ele fez uma angiotomografia, tá? E ele tinha na angiotomo um estreitamento ali da artéria descendente anterior. Então ele já criou desse caso clínico uma imagem para mandar para o paciente, né? Inclusive. O que o paciente deve lembrar, o que não. Imagina você mandar essa imagem para o paciente. Eu não contei muito do caso clínico para vocês, faltou contar. Era um caso de um paciente que tinha tido uma dor no peito, inespecífica, e depois disso ele fez uma angiotomografia. Tá? E ele veio para avaliação do médico, o médico não estava certo ainda do diagnóstico, ele queria complementar com uma ressonância cardíaca com perfusão. E aqui, lembrem-se, não é diagnóstico, eu não fiz um assistente diagnóstico, eu fiz um assistente para ele considerar aquilo que o médico sabe, né? Isso é importante. Assistente para diagnóstico, a gente também dá para fazer, eu tenho vários inclusive, mas é um outro passo. Eu quis aqui criar uma ferramenta que não modificasse muito o seu tratamento. Vejam que ele dá até duas possibilidades de imagem aqui. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai começar a escrever tudo aquilo que eu pedi para ele, mensagem de WhatsApp,
checklist para eu ver o que está faltando ou não, e ele está já escrevendo tudo aqui em cima. Então ele fez o resumo clínico estruturado. Lembra que eu tinha pedido para ele fazer um resumo clínico? Aqui ele pegou aquele caso e fez um resumo. Motivo da consulta, história relevante fornecida, sintomas e achados documentados, exames e resultados mencionados, né? Que mais? Material personalizado para o paciente. Ele fez o material personalizado lá embaixo para o paciente, né? Que foi uma imagem. E aqui ele mostra também o motivo pelo qual ele fez esse material personalizado. Observem que no material ele colocou até meu nome aqui, Fabrício Próspero Machado Radiologia. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Quer ver? Aqui, ó, ele colocou meu nome, porque é um material personalizado. Aqui embaixo está escrito Fabrício Machado Radiologia, tá? O que mais que ele fez? Que eu tinha pedido, além da imagem educativa, um checklist dos próximos passos, que eu posso tanto copiar no meu prontuário rapidamente, iniciar a atorvastatina, manter losartana, realizar RM, como mandar para o paciente. Mas, para facilitar, ele já cria uma mensagem de WhatsApp para a sua secretária mandar. Olá, aqui é a Juliana. Lembra que o nome da minha secretária era Juliana? Da equipe do Dr. Fabrício Machado. Lembramos de realizar a ressonância magnética, preferencialmente em até 2 semanas, e agendar o retorno. Ela explica aqui para ele, inclusive Juliana, da equipe do Dr. Fabrício Machado. Informações faltantes antes de concluir. Quantas vezes você erra ou deixa, né, de preencher alguma coisa no prontuário? Aqui ele coloca o que faltou naquela evolução, para você ficar atento e poder fazer isso e poder corrigir um eventual erro seu. É claro, aqui, pessoal, eu fiz um caso fictício com alguns erros para gerar essa resposta. Não é que toda vez você vai ter. Às vezes você não vai faltar nada ali, você fez tudo certinho. Mas é importante porque às vezes a gente sabe que falta alguma coisa e ele levanta essa bola. É importante essa mensagem, eu coloquei de padrão, lembram? Revisão obrigatória, exigir revisão médica. Então, assim, você deve revisar. Por que você deve revisar? Porque a revisão e a responsabilidade é nossa de médico, não é do computador. E isso é fundamental para a gente ter valor, tá bom? Isso é fundamental. Pronto. Imagem para o paciente, agora é só você pegar isso aqui e mandar direto, copiar a imagem e mandar para o WhatsApp do paciente depois de revisão. Imagina isso, o paciente, o que ele sente a hora que ele sente o doutor fazendo tudo isso por ele, a sua secretária já tendo acesso a tudo isso, podendo mandar para os pacientes. Não é fora de série, é um negócio demais, que a gente não pensava em fazer, né, antes. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo de um paciente pediátrico, pode ser? Vou voltar para a minha tela aqui e vou pegar um exemplo de um paciente pediátrico. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com um paciente pediátrico. Também pode fazer com um paciente que vocês quiserem. Na verdade, o que basta é você ter a skill criada. Agora, pense o seguinte, pessoal, você já criou a skill. Você não precisa de mais na verdade, fazer nada para esse tipo de tarefa estar criada. Toda a evolução clínica que você criar, o seu computador já aprendeu esse protocolo. Fabrício, mas, putz, eu não gostei tanto da imagem como ela fez, eu não gostei tanto dessa mensagem para minha secretária. Aí você pode fazer a lapidação da skill, né? A lapidação. Que isso é outra parte. Deixa eu pegar o caso pediátrico. É outra parte que você pode utilizar também uma skill para, inclusive, lapidar. E é mais fácil do que você imagina lapidar. Hoje não vai dar tempo da gente lapidar esse skill. Mas vejam, eu posso ir para o infinito aqui com isso, né? Tem, por exemplo, alguns alunos nossos que fazem infográficos espetaculares. Eu vou mostrar alguns para vocês, espetaculares. Para os pacientes, eles foram lapidando até chegar no infográfico perfeito. Vou mostrar um antes de tudo. Primeiro, eu só vou pegar esse caso aqui, pediátrico, e vou fazer a mesma coisa para vocês. Olha que legal. Vamos lá. Estou aqui, ó. Vim de novo para o GPT, vou chamar a minha skill. Lembra que eu tenho que chamar a minha skill? Eu tenho que falar, olha, você precisa fazer tudo aquilo desse protocolo, do protocolo pós-consulta. @pós-consulta. Cliquei aqui no pós-consulta e eu vou colar uma evolução fictícia de um paciente pediátrico, tá bom? Colei aqui, de um paciente pediátrico. Enquanto ele trabalha, é só enviar, não precisa mais nada. Colei a evolução, é só enviar. Enquanto ele trabalha, eu vou mostrar para vocês o que alguns alunos fizeram, por exemplo, de lapidação, de imagem para mandar para paciente. Inclusive, alguns alunos que são radiologistas. Olha que legal. Vou pegar aqui um exemplo dos radiologistas, o que eles fazem
para enviar para paciente, porque muito radiologista fala, poxa, mas como eu posso me comunicar melhor com o meu paciente? Tem um monte de maneira, e inclusive são maneiras muito interessantes de você se comunicar com o seu paciente. Olha só, deixa eu ver aqui. Pegar uma dessas imagens também. Só aqui. Eu vou pegar para vocês. Vou pegar uma imagem da minha biblioteca. Vejam essa imagem que bonita que ficou de um paciente e, inclusive, de um médico que queria mostrar para o seu paciente. Olha só que legal essa imagem, pessoal. Vejam que imagem bonita e interessante para você mostrar para o seu paciente. E o nosso computador está trabalhando lá, o nosso GPT, hein? Não se esqueçam disso, ele vai trabalhando enquanto a gente faz. Foi uma paciente que bateu as próteses mamárias, eu mostrei esse caso até na live, e ela tinha um relatório de uma ressonância. Então ela juntou o mecanismo de lesão com o relatório da ressonância. Olha que legal que ficou a imagem que ela mandou para a paciente. Não é diferente de tudo que a gente vê? Mecanismo do trauma que causou a lesão intracapsular da prótese. Isso é o possível de fazer com essas ferramentas de IA e que você tem que começar a trabalhar. Você não deve esperar. Isso muda a forma que seu paciente recebe. E hoje vocês receberam essa skill que faz esse monte de coisa para você. Vamos ver como ela está desenrolando com o nosso paciente pediátrico aqui. Ó, ela já, na verdade, praticamente terminou. Ela fez o resumo clínico, então ela pegou aquela evolução, fez o resumo clínico, colocou o motivo da consulta, foi um trauma no pulso esquerdo após queda da própria altura, sintomas achados, a radiografia, ela colocou os exames relevantes que o paciente tinha, imagem educativa gerada, ela fez uma imagem de uma, olha só que legal, de uma tala com o pulso esquerdo e fratura em toros do rádio distal, sem desvio significativo, que foi aquela hipótese do médico, a mensagem para a secretária enviar para o paciente, reforçamos as orientações, manter a tala removível por 3 semanas, elevar o membro e realizar compressas frias. Pensem aqui, essa skill, ela faz tudo isso para a gente. Porém, eu pedi para que ela não desse diagnóstico, dá para a gente ir muito mais, dá para a gente ir muito além disso, tá? Legal? Cara, que legal, né? Rapidamente aqui eu consegui mostrar para vocês uma skill inteira, como você mostrar. Você vai criar já, você pode criar e você já criou. Começa a mexer, começa a colocar ela para funcionar para você, tá? O jeito de fazer isso é começar agora. Comece agora. Instale a skill, faça isso tudo. Eu vou repassar rapidamente mais uma vez, uma recapitulação aqui para vocês. O que eu fiz? No site, coloquei meu nome, no site criador de skill que eu fiz para vocês. Coloquei meu nome, você coloca o seu, coloca aí doutor, doutora e o seu nome, sua especialidade e o nome da sua secretária. Aqui você vai selecionar todas essas tarefas, que é o protocolo inteiro da nossa skill. Se você quiser, e eu deixei isso para você pode tirar algumas coisas aqui, tá? Você não precisa selecionar tudo. Sugiro que você selecione tudo. Testa tudo que eu te dei primeiro, tá? Então selecione tudo. Depois, preencher skill. Aí vai aparecer a skill aqui preenchidinha, pronta para você usar. Copia a skill copiada, você volta para o GPT. No GPT você vem nessa barra lateral, plugins, e você tem que ter o GPT Plus ou o Pro, mas não compre nada ainda. Primeiro aprenda, depois você compra o GPT Plus ou Pro. Clicou em plugin, habilidades, vem aqui no maisinho, né? Criar no editor. Aqui o que você vai fazer? Colocar o nome da skill pós-consulta, depois a descrição da skill, documentos e mensagens pós-consulta, e aqui você vai dar o Ctrl V para colar aquela skill que você tinha feito no nosso criador de skill, tá bom? Ótimo. Fizeram isso? Vem no botãozinho, canto superior direito, criar. Aqui, como eu já tinha criado, ele vai dar atualizar existente, mas ela já está criada. Certo? A sua skill está criada. Para você chamar a skill, é só dar @pós-consulta. Pessoal, viram como é fácil?
Não tem nada de programação aqui, nada. A parte de programar, ou a gente faz para vocês, né? Ou muitas vezes o próprio GPT faz. Pronto, tá a skill pós-consulta aqui embaixo. É só @pós-consulta, clicar nela aqui embaixo, pronto. Ela tá aí bonitinha, em azul, normalmente aparece um lapisinho, e aí você vai colar a sua evolução do paciente, pronto. Ele vai trabalhar sozinho para vocês. Gostaram? É muito legal, né? Isso aqui muda o jogo, né? É muito diferente criar skills para trabalhar com inteligência artificial. Agora eu vou voltar para a nossa apresentação. Certo? Então vocês acabaram de criar o seu assistente de pós-consulta e documentação. Legal demais, né? Muito bom. O que você viu até agora e por que isso ainda é só o começo? Pessoal, eu peguei a última parte da consulta. É o pós-consulta e a documentação. Pensa agora como médico. O que é a tarefa médica? Por que o médico não vai ser substituído por IA? Porque as nossas tarefas eventualmente vão. Uma ou outra. Por exemplo, essa de criar documento, pós-consulta, mensagem para paciente. Mas tem um monte que não dá para criar. Agora pense em todas as tarefas médicas. Primeira, captação de paciente. Segundo, anamnese, exame físico, diagnóstico, tratamento, follow-up de paciente. Você preparar a aula, você inclusive usar a IA para tudo aquilo que está relacionado ao seu paciente. Se você começar a anotar, eu fiz umas anotações aqui, é enorme a lista de tarefas que você pode automatizar com os assistentes e com as skills. Hoje, aqui para você que já entende um pouquinho mais de IA, isso é só para você que não entende não tem problema. Os assistentes no GPT, eles mudaram o nome, agora são as skills, tá? Por isso que vocês não vão conseguir mais compartilhar assistentes. Mas esse é um detalhe só para a pessoa que já é de nível intermediário trabalhando com IA. E você que é no nível básico, que é o nível que a gente gosta de ensinar, porque tem grandes ganhos também, né? Grandes ganhos. Um intermediário, né, que eu não gosto não, a gente adora, tem alunos do intermediário e avançado. É que eles já estão naquela parte que eles estão lapidando as ferramentas. Você que é do básico, você vai começar a usar, você vai ganhar muita coisa nos primeiros dias. 2 semanas você já está mudando sua forma de trabalho. E por que é o começo? Porque tem muito mais coisa para fazer. É claro, pessoal, a gente tem aqui um tempo limitado e não dá para eu te ensinar tudo, tá? Mas dá para eu te mostrar o quanto é importante você aprender com essas ferramentas de IA. Recapitulando, o que você aprendeu hoje? Vamos lá. Eu não sabia nada, né? Chegou aqui, provavelmente, tinha pouca experiência com inteligência artificial. E eu quero te mostrar como médico, como é importante você trabalhar com inteligência artificial, com segurança para ganhar tempo e produtividade. Que é esse o foco nosso. Você hoje aprendeu a fazer uma skill, uma habilidade para colocar no seu GPT. Para ele trabalhar sozinho para você. Ele vai te executar 9 passos ali sozinho. Né? Você só vai mudar a evolução e ele vai criar todos esses passos com a sua skill. Isso é importante? Isso muda o jeito de você trabalhar. Você vai personalizar seu atendimento com o paciente, você vai deixar a mensagem pronta para sua secretária. O que tem de gente que reclama de secretária aqui? Por exemplo, tem skill de criação e orientação de secretária. Uma aluna criou, muito legal, ela tem uma skill para a secretária dela. E a secretária, sempre que ela vai mandar uma mensagem para o paciente, passa pela skill para ele corrigir, por exemplo, e para ele colocar as características da médica, o que ela gosta de colocar, né? A gente criou essa skill. Você foi até o GPT, você colocou ela dentro do GPT e hoje o seu GPT tem essa skill que você pode usar à vontade. Tá bom? É isso. É claro, né, pessoal, que até agora é o máximo de conteúdo que a gente pode falar nessa aula para vocês. Não dá para a gente falar tudo de inteligência artificial. E a gente chega, então, na parte que é a oportunidade para quem quer implementar a IA na sua prática clínica com segurança e para ganhar tempo e produtividade. Pessoal, vejam isso aqui, a mudança que pode causar na vida de cada um de vocês. Comece a imaginar o que é, e o tanto que eu tive de radiologista, de cardiologista, de endocrinologista usando essas ferramentas, falando, Fabrício, eu estou mandando isso para meus, inclusive médicos colegas. Dá para você mandar para médico colega, você que é radiologista. Você que é cardiologista, você pode mandar inclusive para médicos colegas tudo isso. Você muda a maneira de você estar no mundo da medicina, certo? E tudo isso começou, pessoal, esse treinamento que agora eu vou apresentar para vocês, porque muita gente, era todo dia, muitos de vocês aqui devem ter me pedido também, Fabrício, qual curso de IA você me indica?
quando tem a nova turma no seu curso de IA. O dia que você tiver outra turma no curso, eu vou ser o primeiro a me inscrever. A gente tem alguém aqui que eu sei que está aí já, que falou algumas vezes isso para mim. Me conta mais detalhes como funciona o seu curso de IA e eu estou ansiosa para saber mais do seu curso na Masterclass e é isso que a gente quer mostrar para vocês. Né? Algumas pessoas ficaram muito ansiosas mesmo, a gente falou, pera um pouquinho, a gente vai explicar tudo isso para vocês. E agora é uma parte que eu tenho muita felicidade de mostrar para vocês. Porque isso tudo veio mesmo de pedidos médicos. Veio de pessoas que trabalhavam comigo. Fabrício, eu quero mexer igual você mexe, né? Inteligência artificial. E eu comecei indicando cursos aí. E, cara, não tem nenhum curso que faça o que a gente faz de médico para médico e que ensine essas ferramentas no passo a passo, como a gente explica. E eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que é o treinamento IA para médicos, tá? Esse treinamento que surge para realmente modificar a maneira como os médicos trabalham com inteligência artificial no dia a dia para ganhar tempo e produtividade, tudo isso sempre é uma coisa que a gente não deixa passar, é a segurança, né? Do paciente e do médico. Como que é esse treinamento? Pessoal, é um treinamento 100% online para médicos que querem usar a inteligência artificial com critério clínico para ganhar eficiência, clareza e tempo, sem risco e sem perder a autonomia profissional. Fabrício, mas eu quero que o computador faça tudo para mim. O computador não vai fazer tudo para você? Graças a Deus, a gente tem que assinar. E é isso que dá nosso valor. Mas ele pode ajudar a gente demais. Ele pode preencher um monte de coisa que a gente não quer. Tá? Ele pode fazer um monte de coisa que a gente é repetido e de baixo valor agregado. E, para vocês lembrarem, não é um curso de prompts e ferramentas. Ele é um método para você usar e aplicar da realidade clínica. Vocês vão ver que quando o aluno começa a entrar no treinamento, ele para de perguntar qual é a melhor IA e começa a entender que ele pode mexer com qualquer um, né? Você, do treinamento que eventualmente está assistindo essa aula, você não vai perguntar se pode usar esse skill no Claude, no Gemini ou no GPT. Você pode usar em todas as ferramentas de LLM. Você vai saber disso, entendeu? E o que é esse treinamento? Para quem que é? Ele é para o médico que quer ganhar tempo, né? Que já se sente sobrecarregado. Ele sente que a medicina mudou demais, ele tem uma sobrecarga mental enorme. Que quer melhorar o seu atendimento. O foco nosso, o coração, é melhorar o atendimento com o paciente. E que quer usar IA com segurança. Né? São médicos que não querem só produzir mais dentro dessa roda, mas querem ganhar produtividade, melhorar o atendimento e melhorar a sua vida também. Né? Para quem ele não é para o médico que não quer se atualizar. Tem médico que já acabou, já falou, já levantou a bandeira vermelha, não quer mais se atualizar. Bandeira branca, né? Não quer mais se atualizar. Não quer um método seguro e não quer colocar a mão na massa. Precisa colocar a mão na massa. Não dá para eu ensinar cirurgia para ninguém, ou biópsia para ninguém, só por videoaula. Dá para eu começar a ensinar por videoaula, mas eu preciso que você coloque a mão na massa. E você vai precisar abrir o seu GPT, o Claude ou o Gemini para mexer. Isso é legal. Depois que você mexe, você vai ver como é fácil. É para o médico que quer colocar a mão na massa. E o que vem dentro desse treinamento? Pessoal, é muito completo. Eu vejo isso aqui toda vez, eu fico tão feliz, porque a gente criou uma coisa tão interessante e tão de valor para as pessoas, que realmente me dá muita alegria mostrar isso para vocês. E eu fico pensando, se eu tivesse tido isso quando eu comecei a mexer com inteligência artificial, quanto tempo eu teria ganhado? Eu vou mostrar passo a passo tudo isso para vocês, um pouquinho mais pormenorizado. São 6 módulos que você pode assistir dentro do treinamento, que você vai assistir, né? E aqueles módulos para te dar o fundamento, para você aprender inteligência artificial, e vocês vão ver o que mais você precisa aprender para estar completo dentro desse mundo novo. Você tem um grupo exclusivo de WhatsApp que a gente responde todas as dúvidas em até 24 horas. Sempre que você tem uma aula, você vai ver que você tem assistentes de IA, skills de IA, checklist, mapa mental e PDF em resumo para todas as aulas que você faz ali no nosso treinamento. E um dos queridinhos nossos, que não existe em nenhum lugar, nem aqui, nem no mundo, são os labs de atualização mensais. Porque muita gente fala, Fabrício, eu fico perdido, é toda hora GPT, Claude, Gemini, é coisa nova, alguém fala de Regen, outra pessoa fala... A gente faz laboratório de atualização para quê? Para naquele laboratório você atualizar o que você precisa. Você não precisa ficar mais procurando e mudando de ferramenta toda hora. Ali a gente vai te passar o que é importante. Você pode parar de seguir todo mundo aí de inteligência artificial, porque ali a gente vai te mostrar. Ó, hoje você usa o Fable, sei lá, né? Exemplo. Hoje você usa o GPT para essa tarefa, ele é melhor. Essa semana houve uma atualização, então vai para esse caminho. Pra vocês terem uma ideia,
A gente tem que contar, né? Tem que contar. A gente fala desde o começo, usem o GPT. Hoje a gente sabe que o GPT é muito forte para tudo. As pessoas estão saindo do Claude e indo para o GPT. Mas no treinamento a gente não fala para ninguém sair de uma ferramenta para outra, porque quem está no treinamento consegue usar todas. Tem aluno lá que usa o Gemini, o Claude, e a gente vai guiando o aluno para as atualizações. Então, assim, uma vez por mês você encontra com a gente. Gente que quer aprender, gente que está a fim de ganhar o jogo da medicina. Então, assim, além de ter um grupo que é interessante, isso nasceu com o treinamento. Um grupo de pessoas que são atualizadas e querem aprender junto com você. Tudo isso é gravado, né? Então você tem acesso online e offline, tá? Tem tempo para assistir, você pode assistir na hora da academia, algumas aulas, né? Não todas, porque algumas eu quero que você assista no computador, mas você pode, quando você está viajando. E tem uma novidade aqui, é a biblioteca de prompts médicos, né? Você no treinamento aprende a fazer prompt, você vai aprender a fazer prompt. Mas a gente deixou essa biblioteca porque muita gente pediu, né? Tem vários prompts lá de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, criados para médicos, tá? Tanto para pesquisa, como para gestão, como para atualização, para comunicação com o paciente, pronto para você. Aqui eu vou falar rapidamente dos módulos. O módulo 1, são 6 módulos, a gente é um curso que ele tem uma parte teórica que vai dar tempo de você aprender, sabe? Não é nada pesado, maçante, vai dar tempo com um conteúdo bom para você. Então, módulo 1, Fundamentos da Inteligência Artificial para Médico. Esse aqui é o que eu sugiro. Começou o treinamento, vai lá, ele já está lá, assiste esse módulo, você vai entender mais ou menos o que você, mais ou menos não, você vai entender para estar mais ou menos na linha de todo mundo. A gente quer colocar todo mundo no mesmo lugar aqui, tá? No mesmo nível. A gente chama isso nos Estados Unidos de catch-up, que é deixar todo mundo no mesmo nível. Assistiu esse módulo, todo mundo mais ou menos está sabendo o que é inteligência artificial para começar. Segundo módulo, caixa de ferramentas de IA para médicos. A gente mostra várias ferramentas da rotina clínica médica para você começar a utilizar. Esse módulo, ele envolve várias microaulas que a gente deixa lá. Sugestão, aprenda uma e aplique, aprenda outra e aplique. Tem gente que aprendeu uma lá, ficou maravilhado, falou, eu quero aplicar essa no próximo mês. Faça isso, compensa. Claro, acompanhe os labs, mas faça isso, tá? A gente orienta vocês, inclusive, no grupo, como fazer isso. Módulo 3, e aqui é a hora que muda o jogo, né? É a hora que as pessoas têm os maiores ganhos, a hora que elas aprendem mesmo a como criar as skills e os assistentes e agentes de IA. Nessa parte, a pessoa começa a ganhar o jogo para ela mesma. Ela passa do nível básico para o intermediário, que é o módulo 3, tá? Todas as dúvidas que você precisar para criar skills, a gente já tem lá no módulo. Além disso, dos workshops que estão lá dentro para vocês, vocês podem tirar dúvida com a gente, né? A gente está ali para ajudar você a criar os melhores assistentes, agentes e skills. Módulo 4. Esse módulo, pessoal, é o módulo que isso, gestão e produtividade médica com IA. Isso é com IA. Foi um módulo que a gente entendeu que mudava o jogo. Ensinar o médico a entender o processo, a entender o mecanismo de produtividade e colocar as IAs aonde ele precisava colocar. Esse módulo eu falo que ele é um pouco de onde pulsa o coração do treinamento IA para médicos, tá? Porque as ferramentas de IA mudam muito e a gente está acompanhando tudo isso com os labs, mas a gestão e a produtividade, a forma de pensar isso não muda muito. Priorização, encontrar processos, por exemplo, vocês vão aprender uma metodologia, né, como avaliar as coisas com alguns métodos Six Sigma, com algumas ferramentas, que aquilo muda o jogo da medicina, tá? O módulo 4 é o coração. Quem dá aula junto comigo é uma engenheira da Unicamp, para vocês terem uma ideia. Crack. Ana, crack, tá bom? Módulo 5 é um módulo que muita gente pediu pra gente. Você está aprendendo tudo isso, está se atualizando e os seus colegas e pacientes não sabem disso, então a gente fez um módulo de posicionamento médico, onde a gente ensina você a transformar todo o seu conhecimento em autoridade. Esse módulo, não vou negar, serve também para quem quer se posicionar nas redes sociais, mas a gente fez para você se comunicar com colegas. Por exemplo, tem um médico pneumologista que ele começou a mandar algumas vídeos, informações para outros médicos que encaminhavam o paciente para ele sobre as doenças que ele conhecia, sei lá, asma, DPOC. O número de encaminhamentos melhorou. Por quê? O conteúdo que ele tinha que mostrar não era para todo mundo, mas era para os colegas médicos.
E para pacientes, não tem dúvida que isso ganha um enorme valor. E a gente ensina isso. Por fim, e não menos importante, código seguro, IA, LGPD e proteção médica. Isso, uma advogada dá aula no treinamento para a gente, para mostrar como que a gente deve agir com máxima segurança, ética e responsabilidade, para proteger os dados sensíveis dos pacientes. Ninguém quer usar IA para se dar mal, a gente quer se usar para se dar muito bem. E esse módulo fecha com chave de ouro para nos proteger, certo? É isso. O que mais? Temos os laboratórios mensais de atualização. Tem vários já lá para vocês assistirem. Já tem um de LLM para radiologistas, Machine Learning na prática, Cloud e Skills. Calma, você não precisa assistir todos. Inclusive, vocês vão entrar lá, tem eu até sugiro uma forma de acompanhar o treinamento. Assista o próximo Lab primeiro, depois vocês voltam. Tem gente que é mais ansiosa, pode assistir todos. É muita gente craque ali. Né? A gente tem labs ali com pessoas de fora do país, de não só médicos, outros profissionais, né? E aqui todas as ferramentas que foram apresentadas lá, nem todas, né? Que tem muito mais. Foi apresentado o Manu, foi apresentado o RayGem, foi apresentado outras, muitas mais. Mas todas elas a gente fala nesses labs, tá? Aqui mais labs, só criação de sites com Lovable, criação de apps também, escribas digitais com o Thiago, que ele mostrou aqueles escribas, aquelas ferramentas, e hoje tem uma surpresa, que legal demais. E escuta o que você está fazendo na consulta e transcreve a consulta. Próximo, a plataforma exclusiva. Você entra na plataforma, tá tudo ali. Tudo certo na plataforma para você consumir da maneira que você quiser. Tudo gravado ou pelo aplicativo online. Tá bom? Presente exclusivo dessa turma. Pessoal, aqui, turma que se matricular agora, um presente muito exclusivo e muito legal. Que é o bônus inédito com a nossa parceria com a Turi Saúde. A Turi Saúde, para quem não sabe, ela tem os escribas digitais. São aquelas ferramentas que ouvem a consulta e transcrevem para o computador. Tá? E eles vão dar de presente para todos aqui um mês de acesso grátis, R$0, tá bom? Além de uma mentoria com o Thiago Liguri, que é um craque dos escribas digitais. Ele vai explicar para vocês tudo isso, tá bom? O que ele vai dar de presente? Transcrição de consultas, mais processamento de resultados de exames e receitas, que daria R$249 por mês, mais uma inteligência artificial para agendamento de WhatsApp. Ele vai dar um mês gratuito para você. Então, só aqui você já ganhou quase R$1.000 aí. Fora R$1.000 só de produto, fora a mentoria com o Thiago, que valor inestimável, né? Craque vai mostrar para vocês como usar isso para melhorar a sua produtividade. Se você não usa o escriba digital, pessoal, você está perdendo um tempo enorme. Então, usem. Tá? E aqui vocês vão ter o primeiro acesso com alguém que é parceiro nosso do treinamento IA para médicos. Tá bom? Muito feliz com essa parceria, inclusive. Quanto vai custar tudo isso aqui? Né? Treinamento completo, grupo exclusivo de WhatsApp, as skills de IA, checklist, mapa mental, PDF, resumo, biblioteca de prompts, laboratório de atualização e o presente exclusivo para essa turma. Pensa assim, se a gente fosse colocar isso aqui no papel, tá? Valeria no mínimo R$10.000. No mínimo, chutando muito baixo, pessoal. Se você fizer um treinamento personalizado como esse, no mínimo R$10.000. E eu vou falar hoje, eu acho que é pouco, valeria pouco se fosse R$10.000, né? Mas a gente tem que entender, o mercado tem que entender os nossos colegas e tem que entender o meu propósito de ensinar mais gente para isso tudo. O que a gente fez pensando nisso? A gente viu que esse preço não é possível para a maioria das pessoas, principalmente para elas entrarem. Depois que elas entram, elas querem fazer a mentoria, querem continuar com a gente. Mas, poxa, como eu posso fazer para mais gente entrar e mais gente poder ser impactada? A gente diminui esse preço, que só vocês vão ver que vocês já ganham com isso. A gente diminui para R$4.997. E, impreterivelmente, até hoje, pessoal, até hoje mesmo, eu estou falando com vocês, mas eu tenho uma equipe, e isso é acordado, uma equipe até hoje, às 23h59. Se você entrar às 0 horas, não vai estar mais esse preço. 2.697, 2.697. Olha o preço, pessoal, disso aqui. Assim, realmente isso aqui não é nenhuma objeção o preço para isso. Vocês vão ver quanto fica por mês, pagamento mensal. É de graça, tá? É praticamente de graça para você ter um treinamento de muito valor. Tá? É muito valor aqui que a gente está entregando no treinamento. Tudo isso, treinamento, grupo exclusivo, as skills, a biblioteca, laboratório de atualização, o presente exclusivo.
Se a gente fosse colocar tudo isso no papel, o quanto daria? E apenas 12 vezes de 278. Pessoal, isso aqui dá dois almoços. Um almoço com o seu marido num restaurante aqui em São Paulo por mês. Por mês. Tá? Isso sem pedir nada demais. Né? Um jantar aí básico no restaurante. Ou seja, a objeção aqui não é preço, tá? A objeção aqui não é preço. A objeção aqui é a pessoa que não quer aprender. Tá? Antes, como eu falava, tem uma pessoa que não quer aprender. Ela não quer IA, não quer fazer um treinamento com um médico que tem experiência com inteligência artificial. Hoje, eu acho que o problema é o custo de não entrar. Tá? Você vai assistir outros médicos ganhando eficiência. Você vai ver que as pessoas não precisam confiar tanto na memória e intuição, ou melhor, elas podem deixar isso para outra parte. E imagina o tanto de tempo que você perde só com tarefa burocrática. No mínimo, você perde 1 hora por dia. 240 dias, 250 horas. Tá? 240 dias, 240 horas. Isso aí dá 20 dias que você perde escrevendo coisas que você não deveria. Você perde tempo, mas você está perdendo esse tempo. Então pronto. Né? Isso não é E a gente tem as duas opções. Né? Uma opção é você entrar no treinamento e aprender. Tudo aquilo que eu aprendi nesses anos todos, a gente te passa tudo de uma maneira ética, né? Didática, para você aprender no passo a passo, deixando você aprender no seu ritmo também, mas te mostrando qual é o melhor caminho para você usar IA com segurança, organizar raciocínio clínico, reduzir burocracias, ganhar tempo. E a outra opção é você continuar sobrecarregado, perder tempo e inseguro, gerar mais insegurança. Os médicos que começam no treinamento, eles não ficam com medo de ser substituídos. Isso é impressionante. E eu acho que tem uma outra coisa aqui. Antes a gente falava, tem a opção de esperar. Pessoal, hoje esperar não. Tem a opção de desistir. Porque hoje é hoje que você tem que ir à frente. Né? Você tem duas opções. Ou faz com a gente, você tem que começar hoje, independente. Ou você faz o treinamento conosco, ou você segue os seus caminhos, vai aprender como eu fiz, estuda, vai fazer MBA, vai fazer curso para aprender tudo isso, trabalha no dia a dia, mas não dá para... Antes eu podia falar, não espera, não dá para esperar mais. A inteligência artificial chegou e está aí para todos os médicos, tá bom? É isso. E, como você sabe, preço não é uma objeção, a objeção aqui é estar conosco. Mas tem pessoas que falam assim, Fabrício, eu entrei e não gostei muito. Não gostou do quê? Né? Não gostou de qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você não gostar do jeito que meu cabelo está penteado, do meu corte novo de cabelo, se você não gostar da minha voz, se você não gostar da analogia que a gente faz, você pode sair do curso. Eu vou falar para vocês, felicidade aqui, nunca ninguém pediu para sair. Zero. Tá? Nunca ninguém assistiu e não gostou do curso. Zero. Todas as pessoas estão conosco que entraram no treinamento. Mas você pode. E como que é para pegar meu dinheiro de volta? Não gostei, a gente devolve. Pronto. Não tem conversa, não tem nada. Isso é um acordo com a minha equipe, está gravado aqui. Fabrício, não gostei do curso. Na verdade, você vai falar com alguém da equipe. Equipe não gostei, na hora a gente devolve. Não tem que preencher formulário, não tem que fazer nada. A gente estorna o dinheiro. Tá? Isso não acontece, pessoal, mas eu preciso falar para garantir ainda mais para vocês o quanto que eu confio nesse treinamento. Mas tá aqui e você pode contar com essa garantia. Eu vou pedir para o Matheus agora liberar o link para você que quer participar conosco. Venham, tá? É uma felicidade encontrar vocês. Vocês vão poder, claro, conversar comigo, tirar as dúvidas comigo. A gente tem até 24 horas para responder tudo ali. Normalmente à noite eu mando todas as respostas, gravo vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa Masterclass, que vocês aprenderam esse skill. Em 10 segundos, então, a gente libera o link e vão. Né? Lá, façam a inscrição de vocês, venham conosco. Vou esperar todos vocês, tá bom? Acho que deu 10 segundos já, Matheus. Link na tela, preparado aí para os alunos. O link está aqui no chat para vocês, inclusive, e no QR Code. No chat já temos o link aí, tá bom? No QR Code também. Aponta o seu celular para esse QR Code e você já consegue entrar na nossa inscrição, tá bom? Fiquem à vontade agora para mandar dúvidas aqui no chat. Eu vou respondendo as dúvidas no chat, todas que vocês mandarem. Entrem no link e eu espero todos vocês lá, tá bom? É isso, eu vou deixar em tela única aqui. Vamos ver se eu consigo até
aumentar essa tela para todos vocês. Aqui, ó, grandão. Eu vou ficar um pouquinho aqui para vocês poderem dar tempo de todo mundo entrar no link. Já mandem as suas dúvidas, eu vou respondendo todas aqui que vocês tiverem, tá bom? Hoje, até a meia-noite, garantia aqui desse preço. Ótimo, inclusive, que ficou para vocês. Tá bom? Deixa eu abrir a tela agora para vocês aqui todos. Obrigado, pessoal. Aproveitem, encontro vocês todos no nosso treinamento. Treinamento, ele foi essencial, porque me mostrou palavras que fez eu fazer conexões na cabeça. Então, é igual eu falar que coração é o coração. Você começou a falar linguagem é linguagem, linguagem é linguagem. E aí eu falei, meu Deus, linguagem, e eu comecei a utilizar. E depois você insistiu nos métodos. Eu comecei a trabalhar os métodos, comecei a criar os métodos. Então, o curso, você não foi lá e me ensinou o código GS, o código HTML, não foi isso que o curso me ensinou, mas ele me ensinou as palavras que eu tinha que buscar. Hoje você não consegue ir para o YouTube buscar algo se você não conhece o que você está buscando. Então, assim, você não vai para IA se você não conhece o que você está buscando. E o curso, ele forneceu isso, ele forneceu base para eu ir atrás do conhecimento. Então, na hora que você falou linguagem, eu falei, mas por que ele fala tanto linguagem? Eu escuto a sua voz na minha cabeça. Aí eu falei, eu tenho que transformar essas coisas em linguagem. Método, como ter método? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Onde eu quero chegar e como que eu vou alcançar? Aí ela faz isso. Qual era a minha missão, meu valor, meu propósito, e eu fui buscar. E aí entrei no meio. Tudo isso aqui, Fabrício, é agora, depois do curso. Até então, a nuvem estava, entendeu? Fase que a gente tem pouco tempo livre, assim, e a gente tem que saber usar esse tempo de forma, né, eficiente. Então, por exemplo, ano passado, eu sempre estudei por flashcards, né, que é aquele método de criar perguntas e respostas para responder. E até o ano passado, fazia muito sentido para mim criar os meus flashcards. Então, eu tinha tempo e disponibilidade para fazer isso. Hoje eu não tenho mais. Eu já vi nessa primeira semana de aula que eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu preciso dar um jeito de ter isso de uma forma mais rápida. Porque não vai dar tempo de fazer, mas eu quero ter. Então, com o que o Fabrício me ensinou, eu criei um agente dentro do GPT que me ajuda a criar essas perguntas e respostas e jogar no aplicativo, né, desses flashcards que eu utilizo. Então, ao longo do dia, eu vou tendo dúvidas, né? Sei lá, durante os atendimentos, eu já jogo ali no GPT que eu criei, no agente, e aí aquilo fica salvo, e no final do dia eu só mando assim, flashcards, e ele monta pra mim. E aí eu posso respondendo ali junto com ele, ou jogar no aplicativo e aquilo fica salvo. Então, esse é só um exemplo, assim, né, da vida do estudante, mas que isso pode ser feito em diversas formas na vida do médico, de otimização de tempo. Eu gastaria muito mais tempo para fazer isso por mim, sozinho, sabe? Ele já tá pronto, eu só uso. Que é muito sobre saber otimizar os processos, e o médico tem muita papelada, né? A gente tem muitas coisas, assim, burocráticas a serem feitas, e eu tô vivenciando também um pouco disso agora, né, no internato. Então, acho que IA vai entrar muito nisso, de otimização de processos burocráticos. Estou progredindo bastante, estou gostando bastante do curso. Eu criei o site, né? Eu criei um negócio eu criei um dashboard no meu site. Então, o paciente ele tem o login dele, ele acessa o dashboard, e daí a ideia é conectar com o celular, ou o relógio, ou o anel, alguma coisa, conectar, pegar dados de frequência cardíaca, de saturação de oxigênio, o que ele colocar ali do sono, ou se ele tem algum aplicativo relacionado ao sono, alguma coisa, e criar um dashboard de atletas. Criar um lugar que ele pode colocar lá, alimentar a pressão arterial antes e depois do treino. Mas conversando mais um pouquinho com ela, indo mais a fundo, porque eu tinha tempo para conversar e pensar, eu vi que era uma questão que ela tinha passado um estresse muito intenso com uma filha que tinha sido internada. Então, assim, olha só, muda até o jeito que a gente pensa o tratamento. Então, imagina um paciente idoso que já tomou um monte de medicação. Eu não tenho tempo para conversar com aquele paciente, eu vou tratar ele errado. Ou colocar ele com mais medicação do que ele deveria tomar, quando na verdade eu tenho tempo para conversar, para entender a origem daquele sintoma que ela estava tendo. E aí, conversar, tomar algumas medidas não farmacológicas, acolher e depois orientar um retorno em um tempo. Então, tudo isso por quê? Porque eu tive tempo. Orientei hoje um paciente que ele podia usar uma medicação que o otorrino passou, porque eu expliquei. E aí ele falou que não tinha confiado no médico, porque ele atendeu muito rápido, não olhou para ele, só deu a medicação e falou para ele retornar em 6 meses. E eu sentei, abri a receita e expliquei o que fazia A e a medicação B e por que ele podia usar.
Aí ele falou, então agora eu vou usar, porque eu entendi para que serve. 1 minuto e meio, 2 minutos para explicar, para ele aderir ao tratamento. Então, a medicina, para mim, é comunicação.